Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês para nós continuarmos o nosso conteúdo aí de genética, né? E ainda falando um pouquinho de interações, né, entre alelos, né? A gente chega hoje no estudo dos alelos letais, né? O próprio nome já nos dá a entender que são alelos que, dependendo de como eles vão aparecer ali, né, nesse indivíduo, eles podem causar aí a morte dele, né? Em alguns genes, a presença de certos alelos pode provocar a morte precoce do indivíduo, razão pela qual são chamados então aí de alelos letais, né? Justamente por ele ter essa condição de aparecer ali e causar essa morte precoce. Quando a presença de um único alelo, né? Ou seja, se nós temos lá o azão, né? Se só ele, só tendo a presença de um alelo, só o azão, por exemplo, já causa a morte, né? Então, trata-se de um alelo letal dominante. Quando dois alelos são necessários, fala-se em alelo letal recessivo. Ou seja, se precisa ter azão, pronto, só o azão já ocasiona a morte do indivíduo, então a gente chama de alelo dominante, né? Alelo letal dominante. Quando precisa ter dois, ou seja, ele precisa ser homozigoto, por exemplo, tem que ter os dois juntos aqui para esse indivíduo morrer, no caso, né? Não desenvolver, a gente chama isso de alelo letal recessivo, tá? Ou seja, que precisa dois alelos juntos, aparecerem juntos aqui, como nesse caso aqui, a gente chama de alelo letal recessivo. Quando somente a presença de um basta, não interessando o outro aqui, já é chamado então de alelo letal dominante, tá? Tudo isso veio à tona, então, esses alelos letais aí, em 1905, né, na época aí que estavam redescobrindo os trabalhos do Gregor Mendel, né, do Mendel. Então, um biólogo aí chamado Lucien Cuenot, né, ele estava fazendo alguns cruzamentos, né, e a gente sabe desde o início dos nossos estudos aí da primeira lei de Mendel que em um cruzamento entre dois heterozigotos a proporção fenotípica esperada é de 3:1, certo? Isso é algo que eles nessa época aqui já sabiam, né? Por quê? Porque os trabalhos de Mendel já foram recuperados e tal, e estava toda aquela... e essa proporção, então, não chegava nesse cruzamento que o Cuenot estava fazendo, né? Ou seja, ele fez um cruzamento entre camundongos heterozigotos para a cor. Ou seja, ele definiu a cor, uma característica fenotípica a cor. Ele pegou dois camundongos que já, através de testes, foram considerados heterozigotos, né? Então, esses dois heterozigotos tinham a cor amarela. O que era esperado se cruza um heterozigoto amarelo e o outro amarelo? Se nós cruzarmos dois amarelos, ou seja, dois heterozigotos, a proporção a que nós esperamos é o quê? 3:1. Ou seja, vai nascer 3 amarelo para 1 de outra cor, né? Nesse caso aqui, cinza, né? Ou seja, cinza e amarelo. Porém, ele não teve esse resultado. Ele cruzou e não foi isso que ele teve. Somou todos os camundongos e chegou numa proporção de 2:1. Ou seja, 2/3 foram amarelos e 1/3 cinza, ou seja, 2:1. E não 3:1, que era o esperado. E aí ele pensou, mas espera aí, o que está acontecendo? E começou a ir mais a fundo, começou a tentar entender o que estava acontecendo, e então ele viu que 1/4 desses camundongos eles não chegavam nem a se desenvolver, eles já abortavam, né? Ou seja, o desenvolvimento deles já era interrompido lá na gestação, né? Então, chegou-se então à concepção então de alelos letais, ou chegou-se então ao conceito desses alelos letais, beleza? Bem tranquilo. Então, mais ou menos aqui o que ele fez, né? Então ele pegou dois camundongos, né, com a característica cor, né? Ele estava
analisando essa característica. Cruzou, então, 2 heterozigotos, né? Heterozigotos, lembram, né? 2 alelos diferentes, né? Então, um casão e um casinho, casão, casinho. Cruzou os dois e o que aconteceu? O que ele encontrou depois do nascimento foi 2 para 1. 2 amarelos e 1 cinza. E esse outro aqui, ele não sabia o que estava acontecendo. Então, ele chegou à conclusão depois que esse 1/4, 1 em 4 possíveis, nascia morto, né? Ou não se desenvolvia. E aí, então, nesse caso aqui, como tem 2, precisa ter os 2 alelos. Ó. Casão, casão, em homozigose, ocasiona a morte do indivíduo. Tá? Então, nesse caso, seria aí alelo letal recessivo, tá certo? Ok, vamos fazer alguns exemplos, né, mas bem tranquilo. Alelo letal, aqueles alelos que se encontrando em determinado gene, eles podem sim causar a morte, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor isso aí na prática. Número 1. Em gatos, o alelo mans, esse alelo mans aqui, ele ocorre por quê? Porque ele foi descoberto em gatos dessa raça mans, tá? Que são gatos aí originários lá do Reino Unido. São gatos que começaram a aparecer sem cauda e foi feito muitas pesquisas e chegou-se à conclusão que um alelo ele influenciava tanto no desenvolvimento da cauda quanto na letalidade também. Dependendo de como ele aparecia, ele poderia deixar o gato sem cauda e dependendo da condição que ele apareceria, o gato não se desenvolvia, ou seja, morria. Né? Então, o alelo mans, né, que aqui vai ser representado então pela letra M, né, L, tá bom? Então, ML, em homozigose é letal. Eu só não coloquei o L aqui em cima porque na hora da digitação eu não consegui, né? Mas enfim, é o ML. Em homozigose, então, é letal. Então, quer dizer que se aparecer dois juntos, ele ocasiona a morte. Ou seja, se tiver lá um organismo que o genótipo para essa condição aqui é ML, ele não vai se desenvolver, certo? Então, ele é letal, impedindo que o embrião complete o seu desenvolvimento. Quando apenas um gene ML está presente, o gato não desenvolve a cauda. Olha só, ele sozinho ele não causa morte, mas ele não deixa desenvolver a cauda, né? Então vamos só escrever isso no papel antes de nós ver o que está pedindo aqui embaixo, tá? Vamos colocar aqui, ó, o ML, então a gente sabe que é o alelo mans, né? Ou seja, o alelo que a gente está trabalhando. ML em homozigose é letal, então ML, vamos colocar aqui letal. Ou seja, causa um não desenvolvimento e vai matar esse embrião, esse organismo não vai se desenvolver, tá? Impedindo que o embrião, quando apenas o ML, um gene só, né, quando apenas um alelo desses está presente e o outro é normal, vamos escrever ML e o normal, deixar sem nada, né? O que ocorre? Sem cauda, ou seja, não desenvolve a cauda desse gato. Ele fica sem cauda, tá? E quando ele está normal, né? MM, então é um gato normal. Não vai ter, ou seja, ele vai ter cauda e vai ser tudo certo, normal. Então, aqui a gente já conseguiu extrair só do enunciado aqui, ó, né? Foi difícil, né? O que vocês acham aí? Foi difícil de conseguir extrair isso? Eu sempre falo que a grande dificuldade de muitos é a própria interpretação, né, desse texto aqui, né? Então tem que prestar muita atenção, olhar com detalhes. Nesse caso aqui, ó, não se preocupar muito com o fato do alelo, mans, ou saber o que é a doença, tá? Se preocupem nesse primeiro momento tentar resolver isso aqui, né? Tá bom? Que é o intuito desta aula,
tá bom? Então, extraímos isso aqui do enunciado, bem tranquilo, tá? Tá dizendo que homozigose é letal e que se ele aparecer uma vez só, nasceu sem cauda, então o MM é normal. Beleza. Vamos para a letra A agora. Suponha que uma fêmea MLM, ou seja, sem cauda, ó, MLM, sem cauda. Até coloquei aqui também entre parênteses, tá? Tenha sido cruzada com um macho normal. Está falando em cruzamento. Então já vamos escrever esse cruzamento aqui para nós olharmos ele um pouquinho melhor. Então, uma fêmea sem cauda, MLM, está cruzando com quem? Com um macho de condição normal, ou seja, MM, né? Um MM cruzando com um MLM, uma fêmea que não tem cauda e um macho normal. O que vai acontecer aqui? Vamos fazer já esse cruzamento, ó. Fazer lá o quadrado de Punnett que a gente aprendeu, né? Vamos colocar, tanto faz aonde que a gente coloca aqui, né? Os alelos, né? Vamos colocar então aqui a fêmea aqui em cima, MLM, e vamos colocar o macho aqui, então normal aqui. Um alelo, né? E vamos fazer esse cruzamento. Esse primeiro aqui, MLM. Esse outro quadradinho, MM. Esse aqui vai dar MLM, né? E esse aqui vai dar MM. Ok, agora vamos ver a pergunta que ele está fazendo aqui. Tá? Qual é a probabilidade de se encontrar entre os nascidos vivos uma fêmea sem cauda? Olha só, aqui está envolvendo muita coisa que a gente já aprendeu, né? Então vamos pensar um pouquinho, ó. Entre os filhotes nascidos vivos, tem algum que vai nascer morto aqui? Lembra, a condição de letalidade é a homozigose do alelo mans, que é o ML. Letal, então, ML. Tem algum que é ML aqui? Não, então a gente vai considerar todos, né? Não tem nenhum que vai não se desenvolver, né? Não temos um alelo letal aqui. Uma fêmea sem cauda. Primeiro vamos ver a probabilidade de nascer sem cauda aqui. Sem cauda é quando apenas um alelo mans está presente, né? Então, ó, MLM. Quantos MLM a gente tem? Ó? MLM1, 2. 1, 2. Então, 2 em quantos possíveis? 1, 2, 3, 4. Em 4 possíveis. Esse aqui é a condição sem cauda, né? Agora a condição fêmea que ele está pedindo aqui, ó. Fêmea ou é macho ou é fêmea, né? Então, 1 meio, né? Condição sem cauda, 2 em cada 4. Fêmea, 1 em cada 2. E o que ele quer saber? Fêmea e sem cauda. E fêmea ou sem cauda e fêmea. Lembram da regrinha do E? Regrinha do OU e do E. Regrinha do O a gente soma, regrinha do E a gente multiplica. Então, multiplicamos aqui, né? E. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. Dá para simplificar? Dá para dividir direto aqui, que vai dar 0,25. Multiplicamos isso por 100. Vamos ter, então, o resultado aí de 25%. É a nossa probabilidade de encontrar fêmea sem cauda entre os nascidos vivos, tá? Tomar cuidado com isso aí. Porque se um aqui tivesse morto, aqui não seria 2/4, seria 2/3, tá? Cuidado com isso aqui. Tá bom? Se, por exemplo, aqui tivesse um ML aqui, os nascidos vivos são 3. Então, o cálculo não é mais em cima de 4 aqui, é em 3 que nasceram, tá? Mas como nasceram os 4 vivos, 4. Muito cuidado aqui, tá bom?
o resultado, então, 25%. Né? Então, utilizamos aí a regrinha do E, que a gente já estudou, né? Probabilidade, quadro de Punnett, homozigoto e heterozigoto, né? Então, muitas coisas a gente já tá vendo? Estamos afunilando tudo aqui, utilizando todos aqueles conceitos que a gente já estudou. Agora vamos para a letra B. Agora, a mesma fêmea sem cauda. Já vamos escrever aqui esse cruzamento. Então, a mesma fêmea é ML, M, ou seja, sem cauda, né? Que a gente definiu aqui, ó, sem cauda, que a gente extraiu daqui. Cruzando com quem? Cruzando com o macho também sem cauda, ou seja, o macho também ML, M, então, certo? Daí vai fazer um monte de pergunta. Antes de nós entrar nas perguntas, já vamos fazer aqui o cruzamento, para nós já termos aqui, né? Bom, as probabilidades aqui, que a gente vai trabalhar. Então, ML, vou colocar aqui direitinho, ML, M, ML, M, e vamos cruzar. Então, vai dar ML, 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 M, ML, M, MM. Aqui já deu bem diferente aí os esperados, né? Mais ou menos a experiência que o Kuinô fez lá, né? Então vamos ver aqui. Aqui nós já vamos perceber isso que eu falei para vocês ali do nascido vivo, tá? Que vai influenciar no cálculo. Vamos fazer de caneta azul. Qual a probabilidade de nascer um gato normal? Qual é a probabilidade de nascer um gato normal? Tem que cuidar muito aqui que quando ele está falando aqui depois de nascido, né? Ou seja, entre os nascidos vivos, ó, tá? Tem que cuidar um pouquinho aqui. Então, qual é a probabilidade de nascer um gato normal? De nascer um gato normal. Ó, nascer, quem que vai? Esse aqui não vai nem desenvolver, ó, né? Então, aqui a probabilidade é em cima de 3, né? Não 4 possíveis. Quantos vão nascer aqui? 1, 2, 3. Beleza. Quantos desses 3 aqui são normais? Vocês entenderam por que eu não estou contando com esse cidadão aqui, ó, né? Esse cidadão aqui, ó, o ML é o que aconteceu com ele? Ele nem se desenvolveu. Ele morreu já, né? Não chegou nem a nascer, tá? O desenvolvimento embrionário dele nem completou. Então, ele não conta aqui no nosso cálculo, por enquanto. Dependendo da pergunta aí, tá? Então, vamos ver. Entre os 3 aqui, algum normal? Esse aqui é normal, né? Esse aqui, MLM e MLM, é sem cauda. E MM é normal, né? Então, a gente pega aqui, ó. Entre os 3, quantos são normal? Vamos colocar aqui gato normal. Gato normal, 1 em quantos possíveis? 1 em 3 possíveis, né? 1/3, certo? E aí, para nós podermos descobrir isso aí em porcentagem, nós temos que pegar o 1, dividir por 3, que vai dar 0,33, né? Multiplicar isso aqui por 100, né? Aí 33 aí vezes o 100, a gente vai chegar a 33% de chance de nascer um gato com condição normal, de nascer, tá? Beleza. Um gato macho e normal, ou seja, de nascer um gato normal, a gente já respondeu. Agora, de nascer um gato macho e normal. Então, vamos colocar aqui, ó,
macho e normal. Macho, 1,5, né? Ou seja, 1 para cada 2 possíveis, ou é macho ou é fêmea, né? Agora, normal, a gente já tem aqui a condição, né? 1 em cada 3. 1 em 3. Regrinha do E. Então, a gente multiplica. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6, né? Então, a gente vai pegar o 1 e vai dividir por 6, que vai dar, então, aqui 0,16. Multiplicando isso por 100, a gente vai chegar no resultado aqui de 16% de chance de nascer um gato normal e macho, tá? Beleza? A outra pergunta aqui, não se desenvolver e morrer. Então, vamos colocar aqui, morte. Ou seja, quantos aqui que não vão se desenvolver? 1 em cada quantos? 4. Entenderam? 1 em cada 4 não vai se desenvolver. Até aqui é dos que nasceram. Agora temos que incluir todos, né? Porque ele está pedindo justamente quantos vão morrer ou quantos não vão se desenvolver. 1 em 4 que são possíveis. Então, 1 em cada 4, 0,25, né? Que vai dar, então, multiplicado por 100, 25%. Se tiver esse cruzamento, não vai se desenvolver, tá certo? E a última perguntinha aqui, um gato fêmea e sem cauda. Então, vou colocar aqui fêmea e sem cauda, certo? Fêmea e sem cauda. Para nascer fêmea, probabilidade é de 1,5. E sem cauda. Lembram quem que é o sem cauda? MLM. Quantos MLM nascidos a gente tem aqui? 1, 2. 2 em cada, em 3 possíveis, né? De nascimento. Então, 2 em 3. 2 em cada 3 possíveis. Regrinha do E, a gente multiplica. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. E a gente pega o 2, divide por 6. A gente vai ter 0,33 multiplicado por 100. Vamos ter aí 33% de nascer uma fêmea e essa fêmea ela não ter a cauda, certo? Beleza? Trabalhamos duas questões assim, uma, né, onde a gente não tem um alelo letal aqui, né, onde não tem a condição de letalidade, né? E esse aqui que já tem uma condição de letalidade, que eu queria mostrar essa condição de nascidos, né? Então, qual a probabilidade de nascer 2 gatos macho, né? Então tem que considerar só os nascidos. Esse não desenvolvido você não coloca no cálculo aqui, tá? Porque não entra na probabilidade aí, porque ele nem vai chegar a nascer, certo? Beleza? E chegamos no fim aí, então dessa aula. Espero aí que vocês aí tenham compreendido, entendido, dúvidas, né? Entrem em contato, né? Os contatos estão sempre disponíveis aí, que a gente tenta esclarecer essas dúvidas aí, tá bom? Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.